Sejam todos bem-vindos para mais um dia de adoração a Jeová por meio desta reunião congregacional. Para começarmos da melhor forma, como é o costume, vamos cantar com alegria a Jeová. O cântico escolhido é o número 146. O cântico 146 é baseado no livro de Apocalipse, capítulo 21, versículo 1 até o versículo 5. Por isso estamos a pedir com gentileza e com respeito para que os irmãos se levantem, por favor, para todos cantarmos com uma única voz. Cântico 146. Mais uma vez, sejam todos bem-vindos. É possível que já tenha se feito essa pergunta. O que acontece quando morremos? E nota que este é o tema desse discurso de hoje. É mesmo em forma de uma pergunta. E quem está mais informado para poder nos explicar este tema é o irmão Eduardo Pululo. O tema é: o que acontece quando morremos? A nossa atenção. As pessoas
tem vários conceitos sobre o que acontece quando morremos. Algumas pessoas acreditam de que, por elas serem boas pessoas, irão para os céus. Outras, nem tanto, né? Algumas têm medo de que, quando morrerem, irão para o inferno. Há ainda também aquelas pessoas que acreditam na reencarnação, ou seja, que eles irão nascer novamente, ou como uma outra pessoa, como um animal, planta ou um outro objeto. Todos nós já perdemos entes queridos na morte, quer eles sejam familiares, amigos, colega de escola, colega de trabalho, ou até mesmo animal de estimação. Por isso, é normal que nós nos façamos essa pergunta: o que acontece quando morremos? O ser humano não foi feito para morrer. Jeová fez os humanos para viver. Sabemos disso porque, ao lermos a Bíblia, várias vezes nos deparamos com informações que nos ajudam a ver de que Jeová fez-nos para viver para sempre. Uma dessas informações nós encontramos no livro de Eclesiastes, capítulo 3, versículos 11. Nestes versículos, Jeová explica de que os humanos foram feitos para viver para sempre. Lá encontramos expressões do tipo: Jeová pôs no seu coração a eternidade, ou seja, a vontade de viver para sempre. Mas estamos todos cientes que ter só vontade de viver para sempre não é o suficiente para podermos viver. Muitos também que tinham esta vontade hoje já não estão vivos. Fica claro de que as pessoas morrem, quer eles sejam nossos amigos, parentes e outros. Nós continuamos a morrer nesse sistema. Mas outra coisa importante que devemos levar em conta é quem morre. Quem são as pessoas que estão sujeitas a morrer? Veja comigo no livro de Eclesiastes, para respondermos a esta questão e percebemos quem são as pessoas que estão sujeitas a morrer. Talvez o seu ou o meu nome não esteja nessa lista, né? Nem dos nossos parentes. Vamos conferir junto, por favor, esta lista dos que morrem. Eclesiastes, capítulo 3, versículos 19 e 20. Eu tenho e passo a dizer o seguinte: pois o que acontece com os humanos também acontece com os animais. Todos têm o mesmo fim. Como morre um, assim morre outro. Morre o outro. E todos eles têm o mesmo espírito. Portanto, o homem não tem nenhuma superioridade sobre os animais. Tudo é em vão. Todos irão para o mesmo lugar. Todos eles vieram do pó e todos retornam ao pó. Ao lermos esses versículos, destacamos uma palavra específica: todos, para poder mostrar que todos nós estamos sujeitos a morrer. Infelizmente, ninguém tem como escapar dessa sentença. Todos estamos sujeitos a morrer, nossos parentes, nossos amigos e familiares. Porque quando acontece uma tragédia, muitas das vezes as pessoas fazem pergunta: por que comigo? Por que só na minha família? Bem, aqui o texto mostra claro que todos estamos sujeitos a morrer. A dor da morte é tão forte que parece que é nesta ocasião que nos fazemos mais perguntas. Aquela longa caminhada para enterrarmos os nossos entes queridos, nós refletimos em muita coisa e fazemos-nos muitas perguntas. Algumas dessas perguntas são: o que é a morte? Como é que a morte surgiu? Ainda há alguma esperança para aquelas pessoas que já morreram? E por fim, que esperança é essa que nós podemos aguardar? Bem, ao longo desta consideração, vamos responder a estas perguntas para vermos e entendermos o motivo de nós morrermos e como a morte surgiu. Vamos começar já por definir o que é a morte. De acordo à medicina, a morte pode ser definida de duas formas. Pode ser definida como uma morte clínica ou uma morte biológica. Se considera uma morte clínica quando os pulmões e os corações de uma pessoa param de funcionar. Esta pessoa pode ser trazida novamente à vida desde que se recupere ou se meta estes órgãos em funcionamento dentro de um tempo útil. Aí há uma esperança a nível da medicina. Mas a outra é a morte biológica. A morte biológica é quando as células dos órgãos principais, como é o caso corações e pulmões, morrem.
Nestas circunstâncias, não tem como a pessoa voltar a viver de forma que a medicina considera como morte total ou sem possibilidade de essa pessoa ser ressuscitada por meio da medicina. Então, vimos aqui de que a ciência tem as suas próprias definições. Mas a Bíblia também nos ajuda a entender o que é a morte e qual é a condição dos mortos. Jeová deu-nos explicações claras por meio da Bíblia. Vamos começar por analisar aqui os versículos de Eclesiastes, capítulo 9, versículos 5 e 6. Vamos entender, inicialmente, como a Bíblia descreve a condição dos mortos. Eclesiastes é o livro que já temos aberto, podemos agora percorrer para os versículos em frente e apanharmos aí o capítulo 9, versículos, vamos ler o 5 e o 6. O texto diz o seguinte: pois os vivos sabem que morrerão, mas os mortos não sabem absolutamente nada, nem têm mais nenhuma recompensa, porque qualquer recordação deles caiu no esquecimento. Também seu amor, seu ódio, seu ciúme já não existem. E eles não participam em nada do que se faz debaixo do sol. Esse texto ajuda-nos aqui a perceber a diferença entre a condição dos mortos e dos vivos. O texto traz à tona de que os vivos, que somos nós, estamos conscientes que vamos morrer. Uns mais tarde, outros mais cedo, mas todos nós sabemos que vamos morrer em algumas circunstâncias. Ninguém quer, mas infelizmente estamos sujeitos. Entretanto, já os mortos, estes não sabem absolutamente nada. Todos os seus sentimentos, amor, ciúme e até mesmo ódio, deixam de existir. A pessoa vai numa condição de que a Bíblia compara como que estando no sono. Nós, quando estamos no sono, nós não pensamos, os nossos sentimentos não vêm à flor. É como é assim a morte. Ela é comparada ao sono. A Bíblia, entretanto, ajuda-nos também a ver de que quando uma pessoa morre, ela volta ao pó. Lembrar de que o pó era algo não existente. Quando o homem foi feito do pó, o pó era simples pó. De modo que quando o homem morre, o pó continua sendo um simples pó. É a condição pelo qual o homem fica após morrer. O homem volta ao pó. Isto aqui é uma dura realidade de se conceber. A ciência não compreende completamente por que morremos. E muitas das vezes faz-se estudo para perceber por que nós envelhecemos e morremos. Porque as nossas células, o nosso corpo físico, tem a capacidade de se regenerar. Nós vemos isso quando há algum ferimento no nosso corpo. Ao passar do tempo, aquela zona em que houve o ferimento, ela se regenera, passa a ter células novas e uma pele nova. Não tão bonita em algumas circunstâncias, mas pelo menos a ferida fica sarada e nós ficamos curados. Então, ao perceber esses detalhes de que o corpo tem a capacidade de se regenerar, os cientistas não percebem como é que, em algum momento, nós começamos a envelhecer e a morrer. Por causa disso, eles fazem muitos estudos. Um dos estudiosos desta área de medicina é o cientista Leonard Heiflink. Leonard Heiflink ele é conhecido pela sua teoria do limite da divisão das células. Esse cientista descobriu de que as células têm um limite em que eles param de dividir-se. As células, antes de morrer, elas subdividem-se em várias vezes e depois morrem. E sempre o processo é contínuo. Antes de morrer, subdivide e morre. Mas chega um momento que essa divisão para. E isso ficou também evidente num estudo feito há mais de 30 anos, com mais de 100 pessoas. Notou-se de que a célula de uma criança ou de um feto subdivide-se mais de 50 vezes antes dela morrer. Sabes quantas vezes é que se divide a célula de uma pessoa idosa? Infelizmente, 2. Depois disso, as células vão morrendo pouco a pouco. E nós começamos a envelhecer e, infelizmente, até mesmo por causas naturais, ainda que não tenhamos estado doentes, acabamos por morrer. A velhice leva-nos à morte. Este conceito é o que a ciência diz, mas infelizmente nem todos concordam com esse conceito. Nem todos os cientistas estão de acordo, com essas teorias, de modo que há alguns conflitos. Mas para nós interessa-nos saber
o que a Bíblia diz. Vimos o conceito científico, mas o que a Bíblia diz? Visto que Jeová é a fonte da vida, somente Ele é capaz e a pessoa mais indicada para nos dizer o que acontece com as pessoas quando morrem e por que nós envelhecemos e morremos. Jeová, quando fez o homem, o fez para viver para sempre. Mas este viver para sempre estava condicionado por um simples ato. Vamos notar que ato é que se esperava que os homens tivessem, ou os nossos primeiros pais tivessem, para que eles pudessem continuar a viver para sempre. Vamos olhar aqui, mais uma vez na Bíblia, e ver o que Jeová esperava que os humanos fizessem para continuar vivendo para sempre, para que eles não envelhecessem e vivessem para sempre. Vamos olhar no livro de Gênesis, capítulo 2, versículos 16 e 17. Vamos ver aqui o que Jeová esperava dos humanos, né? Lembrar aqui de que este é o momento em que Jeová havia feito o homem e estava dando-lhe instruções de como ele deveria viver, que conceitos ele deveria adotar, que alimentação estava disponível para ele. E dentro das orientações, essa foi uma que Jeová deu a eles. Dizia o seguinte, Gênesis capítulo 2, versículos 16 e 17. Diz: Jeová, Deus, também deu esta ordem ao homem: de todas as árvores do jardim podes comer à vontade, mas quanto à árvore do conhecimento do que é bom e do que é mau, não comas dela, porque no dia em que comeres dela, certamente morrerás. A ordem é clara e específica. A sobrevivência ou a vivência para sempre dependeria de obedecer a esta ordem de não comer de uma determinada fruta que estava no jardim. Jeová não estava sendo mau para com seus filhos, não. Porque existiam muitas outras árvores dos quais eles poderiam comer. E Jeová, como legislador, tem o direito de pôr leis que ajudem, que regulem o sítio em que eles moravam. Assim como em todos os países existem leis específicas que os governos estipulam e esperam que seus súditos cumpram, Jeová também estabeleceu normas e regras para que os nossos pais cumprissem. Mas como todos nós sabemos, infelizmente, os nossos primeiros pais, influenciados por Satanás, o diabo, deixaram-se levar e caíram na tentação por desobedecer a Deus. Começando por Eva, tomou do fruto e comeu, e a posterior também deu a Adão, que este, pelo amor que tinha pela sua esposa, também não negou, também comeu. E isto chamou-se desobediência, que levou ao pecado. E como consequência do pecado, os humanos foram expulsos do paraíso, os humanos passaram a morrer, e as consequências não pararam por aí. Infelizmente, as consequências não ficaram somente com Adão e Eva, apesar de terem sido eles os que cometeram o pecado. Vejamos que outra consequência, que até nós hoje também, que não estivemos lá, temos sofrido. Vamos ver agora o livro de Romanos, para percebermos como é que as consequências da desobediência dos nossos primeiros pais se alastrou até aos nossos dias. Vamos ver o livro de Romanos, capítulo 5, versículos 12. Vamos perceber agora aqui em Romanos, versículos 12 do capítulo 5. Diz: é por isso que, assim como por meio de um só homem o pecado entrou no mundo, e a morte por meio do pecado, e desse modo a morte se espalhou por toda a humanidade, porque todos tinham pecado. Podemos perceber aqui de que a morte vem por meio do pecado. Os nossos primeiros pais, ao desobedecerem, eles cometeram o pecado. Como consequência do pecado veio a morte. E nós, como os filhos de Adão, também herdamos este pecado. O pecado é comparado a uma doença genética que vai passando de família após família. Nenhum humano consegue se livrar ou revogar essa lei. Todos nós, por virmos de um único caminho, que é Adão e Eva, estamos sujeitos ao pecado. E, como consequência, nós morremos. Essa ideia de morrer
causa-nos muita dor. Por causa disso é que as pessoas pensam em vários conceitos. Os conceitos que nós vimos da reencarnação, de poder ir viver no céu como uma alma, ou de que o espírito vive, é um falso consolo que a humanidade procura, porque não aceita a ideia de morrer para sempre. Então ela pega-se a esses conceitos. Uma delas, como vimos aqui, é sobre a alma. Muitos acreditam de que após a morte do corpo, a alma sai e continua a viver. Isso é uma falsa esperança, infelizmente. Por que dizemos isso? Porque a Bíblia, ao definir alma, ela é precisa. Veja como Jeová, por meio da Bíblia, definiu o que é a alma. Vamos olhar mais uma vez na palavra de Deus, a Bíblia, e vermos em Gênesis capítulo 2, versículos 7. Gênesis capítulo 2, versículos 7. Gênesis 2, 7 diz o seguinte: Jeová Deus formou o homem do pó, do solo, e soprou-lhe nas narinas o fôlego de vida, e o homem tornou-se um ser vivente. Se prestarmos atenção na expressão tornou-se um ser, aí tem uma nota. Essa nota explicativa nos ajuda a perceber bem o que é ser um ser. Vamos olhar aqui para esta nota. Podemos ver aqui, este ser se refere a uma alma, uma pessoa. Ou seja, ao soprar as narinas do homem, do qual Jeová formou da terra, esse passou a ser uma pessoa. Jeová não incutiu dentro da pessoa uma alma, mas a própria pessoa tornou-se uma alma. E esta alma não é imortal. Assim como a pessoa morre, a alma também morre. Lembrar de que animais também são alma. Quando elas morrem, também morreu e acabou-se tudo. Então, queridos irmãos, infelizmente, a falsa esperança de que a alma continua a sobreviver não é verdade. A alma está sujeita à morte. Várias passagens da Bíblia atestam isso. Por exemplo, Ezequiel 18:4, aí diz de que a alma que pecar é a alma que morrerá. Ou seja, as almas morrem, assim como as pessoas morrem. Então, talvez agora paremos e pensamos, está bem, a alma, tudo bem, que morre. E o que dizer do espírito? Esse o espírito, parece que aqui sim temos alguma esperança de que este continue a viver. Bem, mais uma vez precisamos entender o que é espírito. E não há livro melhor que pode nos ajudar a entender o que é espírito, senão a própria Bíblia, né? Vamos começar a entender aqui o conceito de espírito. Vamos olhar para Salmos, desta feita, Salmos capítulo 146 e os versos 4. Salmos 146, versos 4. Vamos perceber aqui o conceito do Espírito. 146, versículos 4, diz o seguinte: o seu Espírito sai e eles voltam ao solo. Nesse mesmo dia acabam os seus pensamentos. Vimos aqui, o seu espírito sai. A palavra hebraica para espírito é ruam. E a palavra grega para espírito é pneuma. Essa expressão pneuma é um tanto quanto familiar para nós. Pneuma significa fôlego, sopro, vento ou ar. Essa mesma palavra também é usada em outras ciências, como a medicina e até mesmo em mecânica e na religião, como estamos a ver aqui. Quando se usa na medicina, pneuma é relacionada a uma doença que nós conhecemos como pneumonia. Pneumonia é a doença que afeta os pulmões e é caracterizada por falta de ar, falta de fôlego ou mesmo falta de espírito, já que espírito significa ar, vento ou sopro. Então, a palavra pneumonia, que vem da palavra pneuma, que é espírito, mostra que o espírito é ar. Quando se fala em religião,
Pneuma refere-se ao Espírito ou Espírito Santo. Hoje, em mecânica, existem equipamentos que são pneumáticos. Existem os pneus pneumáticos e existem as pistolas pneumáticas. Eles levam esse nome porque elas trabalham com ar. Logo, essa mesma expressão, pneuma ou espírito, significa ar ou vento. Pense no seguinte, uma bola, o que sustenta a bola, uma bola de futebol, é o ar que contém por dentro. Quando este ar sai, a bola praticamente perde a forma e ela murcha, como se estivesse morta. De igual modo, o ser humano praticamente é um ser que contém ar. Este ar que Jeová soprou por dentro, que é o ar da vida, é que nos sustenta. Se por algum acidente a bola fora, o que acontece com o ar? O ar sai e a bola murcha. Nós olhamos para a bola como se ela estivesse morta, né? É o mesmo que acontece com o homem. Quando o homem morre, é como se o ar sai. O ar realmente sai. E nós, os humanos, murchamos. E para quem já viu uma pessoa que morreu, né? Já vimos pessoas que eram muito grandes, ao morrer, tornam-se pequenos. É como se aquele ar que sustenta o corpo faz com que ele murcha pela sua falta. Então, o ar ou espírito também não vai a lado nenhum. Assim como o ar da bola não vai a lado nenhum, o ar do ser humano, quando morre, também não vai a lado nenhum. Isso parece contraditório, né? Porque lemos na Bíblia, em Eclesiastes capítulo 12, versículo 7, diz que o Espírito volta. Aqui, ele diz que o Espírito volta. O que significa o Espírito voltar para Deus? O Espírito voltar para Deus significa de que a única esperança das pessoas voltarem a viver está na mão de Jeová. Depende de Jeová. É neste sentido de que o Espírito volta a quem o deu, que no caso é Jeová. Então, para isso, Jeová precisa ter vontade e também ter poder, né, de fazer com que a pessoa volte à vida. Aí começamos já a pensar na esperança que os humanos têm. Como vimos no livro, como vimos nos primeiros parágrafos dessa consideração, infelizmente, as pessoas quando morrem, eles caem no anonimato, eles deixam de existir. Mas isso não é tudo. A Bíblia dá-nos esperança de que as pessoas podem voltar a viver. Só depende da vontade de Jeová. Nós garantimos de que Jeová tem vontade e também tem o poder para trazer as pessoas à vida. Nós afirmamos isso porque a própria Bíblia nos ajuda a ver, mais uma vez, de que Jeová tem vontade de trazer as pessoas à vida. Dissemos isso porque, ao lermos o livro de Jó, nos deparamos com as seguintes expressões. Olhamos junto o livro de Jó, capítulo 14, versículos 14 e 15. Aqui no versículos 14, do capítulo 14, vamos ler a linha A e depois vamos ler o capítulo 15. Diz lá o capítulo 14. Quando o homem morre, pode ele voltar a viver? Essa é a pergunta que Jó se fez, né? Jó, sabendo que estava numa situação aflitiva e que possivelmente viria a morrer, então essa questão veio-lhe à mente. Quando um homem morre, pode ele voltar a viver? Ele próprio concluiu, fruto da sua experiência e do conhecimento que tem de Jeová, ele concluiu da seguinte forma, o que vemos aqui no versículos 15. Tu chamarás e eu irei responder. Terás saudades do trabalho da tua mão. Então, Jó sabia de que Jeová ansiava, tinha ansiedade de trazer novamente essas pessoas à vida, de trazê-los para a sua família, para trazer ao convívio de sua família. Jeová sente saudade daqueles nossos antequeridos que morreram. Assim como nós sentimos, Jeová também sente. Dissemos que Jeová tem o desejo e tem o poder. Soubemos disso porque a Bíblia contém vários relatos em que Jeová ajudou os seus profetas a ressuscitarem outros. Por exemplo, nós conhecemos aqui que Elias ressuscitou a filha da viúva Serafá. Também soubemos de que Eliseu ressuscitou a filha de uma mulher samaritana. E o próprio Jesus Cristo ressuscitou, teve vários atos de ressurreição, que podemos destacar aqui o momento em que ele ressuscitou o seu amigo Lázaro.
O próprio Jesus também foi ressuscitado por Jeová, mostrando assim de que Jeová tem o poder de ressuscitar as pessoas. A esperança da ressurreição é a âncora para a nossa fé. Nós acreditamos de que, ainda que morramos, nós poderemos ser ressuscitados. Jeová, a memória de Jeová é ilimitada. Ele lembra-se de cada um de nós. Como sabemos, até o cabelo das nossas cabeças estão contados. A memória de Jeová é ilimitada. Ele lembra do nosso sorriso, das nossas dores e até mesmo daquelas pequenas manchas que temos no nosso corpo. Por isso, irmão, tenha a alegria de saber de que Jeová anseia e tem o poder para voltar a nos trazer a vida. Muitos voltarão, uns para viver nos céus e outros para viver na terra. Uma grande maioria para viver na terra. Podemos ter essa certeza porque a Bíblia nos garante isso. E ao viver na terra, viveremos em condições melhores do que a vivemos hoje. A própria palavra de Deus, a Bíblia, aqui em Apocalipse, capítulo 21, nos ajuda a ver que condições serão essas e por que podemos ficar ansiosos para viver nestas circunstâncias ou nestas condições. Vamos olhar aqui o livro de Apocalipse ou Revelação, nos seus capítulos número 21, versículos 3 e o 4. Para começarmos, vamos ler primariamente os versículos 4 e a posterior o versículo 3. O versículo 4, vamos ler aqui de forma partida, começando por dizer, no versículo 4, Ele enxugará todas as lágrimas dos seus olhos. Jeová enxugará todas as lágrimas dos seus olhos. No estudo passado de A Sentinela, podemos ver aí de que existem lágrimas de alegria e existem lágrimas de angústia. E um dos motivos maior da angústia é quando morre alguém. Enxugar os olhos, as lágrimas dos olhos de alguém, significa acabar com tudo que nos causa angústia ou que nos faz sofrer. Por isso é que, ao prosseguirmos com a leitura, a Bíblia diz, não haverá mais morte, não haverá mais tristeza, nem dor, nem choro, nem dor. As coisas anteriores já passaram. Então, Jeová vai eliminar tudo que nos faz sofrer, tudo que nos faz chorar. E a morte é uma das principais causas disso. Por que algumas pessoas têm dificuldade de aceitar que isto que é escrito aqui nos versículos 4 vai acontecer na terra? Porque são circunstâncias muito boas. É difícil para algumas pessoas aceitar que nós poderemos viver para sempre e em condições melhores. Algumas pessoas têm essa dificuldade, mas a Bíblia não tem dúvida quanto a isso. Por isso é que o versículo 3, que agora vamos ler, diz, então ouviu uma voz alta do trono a dizer, vê, a tenda de Deus está com a humanidade. Lembre aqui, vê o ponto, está com a humanidade. E onde é que está a humanidade? Na terra. Então, logo, essas circunstâncias de que não haverá mais morte, de que as pessoas poderão viver sem dor, sem pesares, é mesmo aqui na terra. Pois, como sabemos, no céu não existe morte. Existe morte é na terra. Então, querido irmão, continue apegado à esperança da ressurreição, pois ela é verídica. O que precisamos mais fazer para podermos herdar a verdadeira vida e termos a esperança de ver os nossos antequeridos voltarem à vida? Bem, continue a fazer estudo da Bíblia. Se não tem um estudo da Bíblia, aproveite hoje. Peça um estudo da Bíblia. Se já o faz, esforce-se ao máximo para aplicar o que tem aprendido. Por fazer isso, estará a desenvolver a fé. Ainda mais, continue a associar-se regularmente com o povo de Jeová, por assistir a todas as reuniões. Partilhe o que tem aprendido do estudo. Se fizer isso, poderá desfrutar de condições melhores e poderá ter certeza de que aqueles que morreram poderão ser ressuscitados, pois eles estão na memória de Jeová. Irmão Eduardo Plulo, com base na Bíblia, nos mostrou de forma clara, né, qual é a condição dos mortos. Muito obrigado mesmo de como, com raciocínios lógicos, pôde nos mostrar qual é a condição. E também queremos muito agradecer a Jeová por ter permitido tudo isso. Como é que ficam as pessoas que já morreram? O que é que vai acontecer com elas? Os nossos familiares e amigos? Será que há alguma esperança para elas?
Apesar do irmão Pululo já ter destacado um pouco a respeito disso, o tema da próxima semana vai explicar de forma detalhada a respeito disso. Note, ressurreição. Por que essa esperança deve ser real para você? Vou repetir, ressurreição. Por que essa esperança deve ser real para você? No entanto, estamos a convidar a todos para este mesmo dia, neste mesmo horário. A nossa reunião continua, vamos passar para outra parte, que é feita por meio de um estudo da revista A Sentinela. E para isso convidamos o irmão Luís de Souza. Temos a sua atenção, irmão Luís. Queremos estender as nossas cordiais boas-vindas para o estudo da Bíblia por meio da revista Sentinela. Mas antes, quero convidá-los, por favor, aqueles que fisicamente estão bem, levantem-se, pois vamos cantar. Cantar anima o nosso coração. O cântico é o número 2, com o tema O Teu Nome é Jeová. O Salmos número 83, versos 18, é o texto temático. Cântico número 2. De certeza que o cântico que acabamos de entoar dá-nos uma visão daquilo que nós iremos estudar hoje na Bíblia por meio da revista Sentinela. Por isso convido a todos, por favor, a pegarem a sua revista Sentinela de janeiro de 2025, onde encontramos o artigo de estudo número 1. Veja o tema: Dê glória a Jeová. Dê glória a Jeová. E o texto do ano para 2025 extraiu-se do Salmos número 96, versos 8, onde a Bíblia diz: Deem a Jeová a glória que o seu nome merece. O que é que nós vamos estudar durante o artigo de A Sentinela? Vamos prestar atenção, por favor, à resposta a 3 perguntas fundamentais, onde a primeira é: o que é que significa dar glória a Jeová? A segunda: o que é que nos motiva a dar glória a Jeová? E a terceira: como é que podemos dar a Jeová a glória que Ele merece? Então, irmãos, sei que nós vamos entender a resposta a essas perguntas, muito depende do seu bom comentário. Por isso, sinta-se à vontade para o fazer. Lembrando, 30 segundos de comentário, por favor. Sem mais demora, vamos convidar o irmão Eurico Cessa, que é o nosso leitor, para esta manhã. Maurico, por favor. Já reparou que muitas pessoas hoje em dia só pensam nelas próprias? Por exemplo, nas redes sociais, algumas pessoas fazem de tudo para chamar a atenção e gabar-se das coisas que estão a fazer. No entanto, são poucas as pessoas que dão glória a Jeová. Neste artigo, vamos ver o que significa dar glória a Jeová e o que nos deve motivar a fazer isso. Também vamos ver como é que damos a Jeová a glória que Ele merece e como é que Ele vai glorificar o seu nome muito em breve. Obrigado, irmão Eurico. A pergunta é a seguinte: em que tipo de coisas é que as pessoas se concentram hoje em dia? Muito bom. Vamos ali começar na família Sacala, por favor. Chamar a atenção e se gabar. Obrigado. Isso é que acontece mesmo. Obrigado. Irmã Rita Kenga ainda, por favor. E fazem isso por meio das redes sociais. Algumas pessoas fazem tudo para chamar a atenção, gabar-se das coisas que estão fazendo. Tudo que vão fazendo, eles postam nas redes sociais e a dizer: olhem para mim. Obrigado, irmã Rita. Por isso mesmo, o que é que nós vamos considerar neste artigo? Vamos prestar a nossa atenção em que aspectos? Irmã Sofia.
Neste artigo, vamos ver o que significa dar glória a Jeová e o que nos deve motivar a fazer isso. Também vamos ver como é que damos a Jeová a glória que ele merece e como é que ele vai glorificar o seu próprio nome muito em breve. Muito obrigado, irmã Sofia, pelo seu comentário. Vamos então procurar responder à primeira pergunta, né? O que significa dar glória a Jeová? Irmão César, por favor. Na Bíblia, a palavra glória pode referir-se àquilo que torna alguém impressionante. Pouco tempo depois de libertar a nação de Israel da escravidão no Egito, Jeová fez uma grande demonstração da sua glória. Imagine, milhões de israelitas estão reunidos ao redor do Monte Sinai para ouvir o que Deus lhes quer dizer. Uma nuvem escura cobre o monte. De repente, há um grande terremoto e, pelos vistos, algo semelhante a uma erupção vulcânica. O chão começa a tremer violentamente. Ao mesmo tempo, eles veem relâmpagos, ouvem trovões e o som muito alto de uma buzina. Consegue imaginar quão impressionados os israelitas ficaram com essa demonstração incrível da glória de Jeová? Obrigado, irmão César. A pergunta é a seguinte: como é que Jeová demonstrou a sua glória no Monte Sinai? Vamos começar por ouvir o Alione. Jeová fez uma grande demonstração da sua glória. Imagine, milhões de israelitas estão reunidos ao redor do Monte Sinai para ouvir o que Deus lhes quer dizer. Obrigado, Alione. Por favor, irmã Antônia. Sim, a outra maneira de darmos glória a Jeová é por falarmos com outros sobre o seu poder e as suas qualidades maravilhosas. Também uma maneira. Obrigado, irmã Antônia. Mas queremos assim recuar um pouco lá no Monte Sinai e olhar para aquele cenário. Qual era o cenário montado, irmão Nascimento? Isso ocorre primariamente para demonstrar a grande glória de Jeová, mas isto ocorre também na margem da libertação de Israel diante do Egito, para mostrar que o grandioso Criador é potente. É ali que pode-se observar relâmpagos, ali que pode-se observar a terra a mexer, e leva-nos para um terremoto, leva-nos também para vulcões, para mostrar que aquilo que está aqui demonstrado na Bíblia, podemos ter uma imagem vívida, se bem que nós nunca vimos relâmpagos, aliás, terremotos imediatamente ou vulcões, mas vimos na televisão ou mesmo observando essas imagens para ver como é que foi impressionante, para mostrar que tudo que ocorreu na libertação é força poderosa e impressionante do nosso grandioso Criador Jeová para este povo. Obrigado, irmão Nascimento. Só para lembrar, irmão, glória é mesmo o quê? Na Bíblia, quando fala de glória, refere-se a quê? A palavra glória. Irmã Calambo, de Freitas. Sim, a palavra glória na Bíblia pode referir-se a tudo aquilo que torna alguém impressionante, assim como Jeová. Obrigado. Algum irmão quer falar ali da imagem? Embora alguns dos irmãos já começaram por falar um pouco. Veja esse recurso visual e agora tenta perceber como é que está relacionado à glória. Irmão Nuno Francisco. Aqui mostra claramente o significado de glória, algo impressionante que Jeová fez. Conseguimos olhar nesta imagem nuvens escuras, com bastante raios a cobrirem completamente o cume do monte. Nesta mesma cena, esse mesmo cenário, Jeová faz uma demonstração incrível da sua glória. Jeová mostra claramente que ele é alguém impressionante. E os israelitas observam o poder de Jeová e conseguiram perceber que não há outro Deus que merece tanta glória assim como Jeová.
Então, só para nós analisarmos, quando Jeová quer demonstrar o seu poder, quer tornar-se algo impressionante, ele mostra, e fez isso diante dos israelitas. Vamos aprender muito como também pode fazer para nós. Obrigado, irmão Nuno, pelo seu comentário. Irmão César, parágrafo a seguir. Será que os humanos podem dar glória a Jeová? Sim. Uma das maneiras de darmos glória a Jeová é por falarmos com outros sobre o seu poder e as suas maravilhosas qualidades. Outra maneira de fazermos isso é por lhe darmos todo o mérito por aquilo que ele nos ajuda a fazer. O rei David é um excelente exemplo de alguém que deu glória a Jeová. Numa oração que ele fez em frente à congregação de Israel, David disse a Jeová: Teus, ó Jeová, são a grandeza, o poder, a glória, o esplendor e a majestade, pois tudo o que há nos céus e na terra te pertence. Depois de David terminar a sua oração, toda a congregação louvou a Jeová. Obrigado, irmão Eurico. A pergunta é a seguinte: o que é que significa dar glória a Jeová? Por favor, lembra-me o nome, por favor. Elmer. Por favor. Dar glória a Jeová, falarmos ao outro sobre o seu poder, as suas maravilhas e qualidades. Também dar glória pode ser por nós darmos mérito a tudo que a gente consegue fazer, que ele sempre vem nos ajudando a fazer. Verdade. Muito obrigado pelo seu comentário. Muito obrigado. Será que há um exemplo bíblico, irmã Solange Cristóvão? E aqui no parágrafo temos o exemplo do rei Davi. Esse exemplo do rei Davi faz meditar nas nossas orações. Quando nós fizemos orações perante nossos estudantes, ou mesmo nossos familiares, num almoço ou num jantar, as nossas palavras refletem muito a nossa glória que nós vamos dar a Jeová. O que nós falamos pode refletir na cabeça dessas pessoas e também passarem a louvar a Jeová pelo aquilo que nós estamos a falar nas nossas orações. Então, esse exemplo de Davi é muito interessante para nós. Muito obrigado, irmã Solange. Por favor, irmão Chimbo. As qualidades de Jeová, o seu poder e a ajuda que ele dá aos seus servos são totalmente impressionantes e evidentes. Mas elas podem passar despercebidas, porque às vezes podemos encará-las como normal. Então, dar glória a Jeová também envolve colocarmos essas coisas em evidência. Como é que nós podemos fazer isso? Por meio do que nós falamos. E quando nós falamos sobre isso, ajudamos outros a reconhecer as qualidades de Jeová, o poder que ele tem e a darem o mérito que Jeová merece. Isso é que envolve dar glória. Obrigado, irmão Chimbo, por esse aspecto também. Irmão César, por favor. Quando esteve na terra, Jesus deu glória ao seu Pai. Quando realizava milagres, Jesus dava o mérito a Jeová como a fonte de todo o poder que tinha recebido. Além disso, a forma como Jesus falava com seu Pai e a forma como ele tratava os outros também dava glória a Jeová. Em certa ocasião, Jesus estava a ensinar numa sinagoga. Entre os presentes estava uma mulher que estava possuída por um demônio há 18 anos. Por causa disso, o corpo dela estava encurvado e ela não se conseguia endireitar. Que situação angustiante. Mas Jesus viu o sofrimento daquela mulher e quis ajudá-la. Movido por compaixão, ele disse-lhe com carinho: Mulher, estás livre da tua fraqueza. Depois, colocou as mãos sobre ela e instantaneamente ela endireitou-se e começou a glorificar a Deus. Aquela mulher ficou muito grata a Jeová por voltar a ter a saúde e dignidade. Ela tinha bons motivos para dar glória a Jeová e nós também temos. Obrigado, irmão Eurico. A pergunta número 4. Como é que Jesus deu glória a Jeová? Vamos começar por ouvir a irmã Princesa. Princesa Keng. Jesus deu glória a Jeová por dar todo o seu mérito a Jeová quando realizava milagres. E isso mostrou que Jesus reconhecia que todo o seu poder
vinha de Jeová. Jesus também falava com outros sobre Jeová e ensinava sobre o reino de Deus. E a forma como ele tratava os outros também dava glória a Jeová. Obrigado, princesa, pelo teu comentário. Irmão Adilson de Brito. Isso ficou evidente numa altura em que Jesus encontrava-se na sinagoga. Havia uma mulher possuída por um demônio há já 18 anos. Provavelmente muitas das pessoas evitavam aquela mulher, mas Jesus tratou-a de um modo diferente, teve compaixão por ela. A forma como Jesus a tratou, a forma como Jesus a curou, uma vez que fruto dessa situação ela tinha uma deficiência física, Jesus teve compaixão, curou-a, tratou-a com bondade, com compaixão. Então tudo isso envolvido mostrou que Jesus também dava glória ao seu Pai. Obrigado também, irmão Adilson de Brito. Então, até agora, irmãos, nós conseguimos a resposta da pergunta: o que significa dar glória a Jeová? Ainda se lembra? Qual é mesmo a resposta? O que significa dar glória a Jeová? Qual é a resposta? Algum irmão, de forma síntese, quer dizer-nos? Irmão Cláudio de Freitas? Significa transmitir ou transferir o mérito daquilo que falamos ou fazemos para Jeová, de modo que toda e qualquer boa impressão que se tenha sobre o que fazemos ou falamos seja dada a Jeová. Muito obrigado. Agora vamos procurar responder a outra pergunta debaixo do subtema: motivos para darmos glória a Jeová. Irmão Rico, por favor. Nós damos glória a Jeová porque temos profundo respeito por Ele. Temos muitos motivos para respeitarmos Jeová. Ele é todo-poderoso, e o que significa que o poder dele é ilimitado. Podemos ver claramente a sua imensa sabedoria na criação. Ele deu-nos a vida e dá-nos tudo aquilo de que precisamos para continuarmos a viver. Jeová é leal. Tudo o que ele faz nunca falha e ele cumpre as suas promessas. Jeová é de admirar que, não é de admirar que, ao falar sobre Jeová, o profeta Jeremias tenha dito: entre todos os sábios das nações, entre todos os seus reinos, não há ninguém igual a ti. Com certeza, temos muitos motivos para respeitar o nosso Pai Celestial. Mas Jeová merece mais do que o nosso respeito. Ele merece o nosso amor. Obrigado, irmão César. A pergunta é a seguinte: que motivos é que temos para respeitar a Jeová? Por favor, irmã Tandela. Temos muitos motivos, mas muitos deles é que Jeová é leal e cumpre as suas promessas. Assim como Josué disse que Jeová, nenhuma das promessas de Jeová falhou. E isso, à medida que nós reconhecemos o melhor, vemos que Ele é um bom Deus, nunca está distante e está sempre preocupado conosco. Verdade. Obrigado, irmã Tandela, pelo seu comentário. A irmã Luísa ainda aqui, por favor. E outra maneira também de respeitar a Jeová é a forma como ele criou as coisas, né? Nós vemos que Jeová foi tão sábio que fez as coisas com os mínimos detalhes. Então, isso, só de ver a forma como fomos criados, a forma como Jeová fez com que as coisas se tornassem vivas, dá mais uma vez, dá uma oportunidade de respeitar a Jeová e honrá-lo, porque Jeová é um Deus sábio e merece toda a glória. Obrigado também, irmã Luísa, pelo teu comentário. Irmão Diógenes. Quando olhamos como a gramática das línguas, de forma geral, é cuidadosamente, ou trata cuidadosamente as pessoas em poder, é fantástico. Por exemplo, aos reis, é importante que ao dirigir-se a ele você utilize a palavra majestade.
ou Sua Excelência. Então, esses termos refletem o poder por detrás da pessoa a quem estamos nos dirigindo. E até mesmo um administrador do bairro. Se tu estiveres a dirigir um requerimento para ele e não tiver a expressão Sua Excelência, esse requerimento não será aceito. Agora imagina Jeová, que tem poder ilimitado, que criou tudo que podemos imaginar. Merece muito mais o nosso respeito. Obrigado também, irmão Diógenes. Irmão Eurico, por favor, parágrafo a seguir. Nós damos glória a Jeová porque o amamos muito. Pense nas muitas qualidades de Jeová que nos motivam a amá-lo. Ele é misericordioso e tem compaixão. Ele mostra empatia, ou seja, sente a nossa dor. Ele ajuda-nos a conhecê-lo e a sermos amigos dele. Jeová também é humilde e ele abaixa-se para observar o céu e a terra. Levanta o humilde do pó. Temos todos os motivos para darmos glória ao nosso Deus maravilhoso. Não concorda? Obrigado, irmão César. Pergunta 6. Por que amamos Jeová? Vamos começar por ouvir a Gerciandra Luiz. Amamos a Jeová porque ele tem muitas qualidades, por exemplo, ele sente empatia. Quando estamos tristes, ele sente e entende. E ele também nos ama. Obrigado, Gerciandra, pelo teu comentário. Vamos indo ouvir também a Cleo, aqui à frente. Ele é misericordioso e tem compaixão. Ele ajuda-nos a conhecê-lo e a sermos amigos dele. Verdade também, Cleo. Obrigado também. Irmão Geraldo ainda? O Salmo 25:14 fala de se ter uma amizade com Jeová. E é interessante que ele descreve de se ter uma amizade íntima. É uma amizade que se conta-se segredos. É uma amizade que não se compara com qualquer outra amizade. E nós temos essa amizade íntima com Jeová. É incrível, porque, conforme foi destacado, ele é um ser diferente. Ele é sublime, ele é, como foi destacado, ele é Sua Excelência. Mas nós temos a oportunidade de ser e de ter uma amizade íntima. Então, isso é incrível da parte de Jeová. Obrigado, irmão Geraldo, também pelo seu comentário. Irmão César, o parágrafo a seguir. Nós damos glória a Jeová porque queremos que outros o conheçam. Muitos não sabem a verdade sobre Jeová. Por quê? Satanás cega a mente das pessoas por contar mentiras sobre Jeová. O diabo tem convencido as pessoas de que Jeová é vingativo, indiferente e cruel. Mas nós sabemos a verdade sobre o nosso Deus. Temos a oportunidade de dar glória a Jeová por mostrar aos outros que Ele é um Deus maravilhoso. O Salmos 96 dá muita glória a Jeová. Vamos considerar algumas das palavras inspiradas desse salmo. À medida que fizermos isso, pense em maneiras de dar a Jeová a glória que Ele tanto merece. Obrigado, irmão César. A pergunta é: o que é que todos nós podemos fazer? Vamos começar por ouvir a irmã Elmira Marcos. Pelo facto de Satanás cegar a mente das pessoas por contar mentiras, no caso de dizer que Jeová é vingativo, indiferente e cruel, nós temos todos a oportunidade de dar glória a Jeová, por diferente de tudo que que Satanás diz, nós podemos mostrar aos outros que Jeová é um Deus maravilhoso. Obrigado, irmã Elmira, pelo teu comentário. Irmã Claudina ainda, por favor. Assim como os servos de Jeová deram glória a Jeová, hoje nós também podemos fazer isso, né?
Nós podemos fazer isso em várias instâncias, no local de trabalho, na rua, com nossos próximos, com todas as pessoas que nos rodeiam. Não é? Assim como os três hebreus. Os três hebreus também deram esse exemplo. Nós também podemos dar esse exemplo. Obrigado também, irmã Claudina. Como responderia agora à pergunta: que motivos temos para darmos glória a Jeová? Como é que responderia essa pergunta? Que motivos temos para dar glória a Jeová? Qual é a resposta? Algum irmão quer falar? Irmão Chimbo? Primeiro, porque respeitamos a Jeová pela pessoa que Ele é, por tudo que já fez. Segundo, porque nós o amamos. Também relacionado ao tipo de pessoa que Ele é. E porque nós queremos que os outros o conheçam. Obrigado, irmão Chimbo. Agora vamos procurar entender a resposta a uma outra pergunta que se levantou também, né? Que maneiras temos ou podemos encontrar para glorificar a Jeová? O subtema é o seguinte: maneiras de darmos a Jeová a glória que Ele merece. Por favor, a nossa atenção. O irmão Eurico vai começar por ler sempre os textos acima e só depois vai ler o parágrafo. Irmão Eurico, por favor, Salmos 96, 1 a 3. Cantem a Jeová um novo cântico. Cante a Jeová toda a terra. Cantem a Jeová. Bendigam o seu nome. Proclamem as boas novas da salvação da sua parte, dia após dia. Declarem a sua glória às nações e entre todos os povos os seus atos maravilhosos. Nós podemos dar glória a Jeová por aquilo que dizemos sobre ele. O salmista incentivou-nos a cantar a Jeová, bendizer o seu nome, proclamar as boas novas da salvação da parte dele e declarar a sua glória às nações. Podemos dar glória ao nosso Pai Celestial de todas estas maneiras. No passado, os servos fiéis de Jeová não tinham medo de falar com outros sobre todas as coisas boas que Jeová tinha feito por eles. Eles também não tinham medo de defender o nome de Jeová. Como é que podemos fazer o mesmo? Obrigado, irmão Rico. A pergunta é: de acordo com Salmos número 96, versos 1 a 3, de que maneiras podemos dar glória a Jeová? Vamos começar por ouvir a Eucânia Pululo. Temos que defender o nome de Jeová. Obrigado, Eucânia. Você fez um bom comentário. Obrigado mesmo. Vamos ainda ouvir também aqui o outro pequeno. Cantar a Jeová. Obrigado também. Já são duas boas maneiras aqui apontadas, né? Ainda falta mais. Qual é uma outra maneira? Vamos ouvir o Arsênio Unzá, por favor. Pregar as boas novas a todas as pessoas e nações. Muito obrigado, Arsênio. Verdade. Mas como é que nós podemos fazer isso mesmo, né? Como é que podemos fazer o mesmo? Vamos aqui ver um exemplo bem interessante, no parágrafo 9 e o 10. Por favor, irmão. Veja o que aconteceu a uma irmã que mora nos Estados Unidos chamada Angelina. Ela foi corajosa por defender o nome de Jeová na empresa em que trabalha. Quando começou a trabalhar lá, Angelina foi convidada para uma reunião em que os novos funcionários teriam oportunidade de falar um pouco sobre a sua vida. Angelina preparou uma apresentação que mostrava que ela era feliz por ser testemunha de Jeová. Mas antes de começar a falar, um outro funcionário disse que tinha sido criado como testemunha de Jeová e começou a criticar-nos e a gozar com as nossas crenças. Angelina disse: eu fiquei muito nervosa, mas pensei, eu não posso deixar que mintam sobre Jeová. Preciso lhes mostrar quem Jeová realmente é. Quando o colega dela acabou de falar, Angelina fez uma breve oração silenciosa. Depois, de forma bondosa, ela virou-se para ele e disse: temos histórias parecidas, sabes? Eu também fui criada como testemunha de Jeová e continuo a ser testemunha de Jeová.
O ambiente ficou pesado, mas Angelina ficou calma e começou a apresentação dela. Enquanto ela explicava e defendia aquilo em que acreditava com respeito, ela mostrou fotografias dela com os amigos em vários eventos espirituais em momentos alegres. Qual foi o resultado? Quando Angelina terminou a apresentação, o colega dela mudou de atitude. Ele até disse que tinha boas memórias de quando os pais dele o levavam às reuniões. Quando ele era mais novo, Angelina disse: é uma honra poder defender o nome de Jeová. É o que ele merece. Nós também temos o privilégio de louvar a Jeová e dar-lhe glória, mesmo quando outros desrespeitam o nome dele. Obrigado, irmão Eurico. A pergunta é a seguinte: o que é que aprendeu com o exemplo de Angelina? Ao comentar pode também ver a imagem. Vamos começar por ouvir a Chelsea Cristóvão. A situação que a Angelina passou é a que alguns de nós já tenhamos passado. Depararmos com pessoas que conheceram a verdade e agora criticam. A Angelina podia ter entrado em choque com aquele colega, mas apesar do nervosismo, ela orou a Jeová, falou sobre aquilo que acreditava e defendeu o nome de Jeová. Isso me ensina que não preciso entrar em choques nem me exaltar para defender o nome de Jeová. Só preciso ter calma e a cabeça fria. Muito obrigado, irmã Chelsea. Obrigado mesmo. Por favor, vamos ouvir também a Clotária Sacala. Eu me identifiquei com o exemplo de Angelina, pois na escola é muito comum encontrar colegas que falam mal do nome de Jeová e que zombam das minhas crenças. Às vezes é muito difícil explicar o meu ponto de vista para esses colegas, porque nem sempre eles estão dispostos a ouvir. Em muitas situações, é a minha tendência a ficar chateada ou me sentir desrespeitada. No entanto, o exemplo de Angelina ensinou-me a... No entanto, ao refletir sobre o exemplo de Angelina, percebo que posso agir de maneira a glorificar o nome de Jeová, com coragem e respeito. O exemplo de Angelina mostrou-me que mesmo em situações desconfortáveis, posso defender minhas crenças de forma calma e bondosa, sem me deixar abalar pelas críticas. Isso me inspira a ser mais paciente e firme nas minhas convicções, sempre procurando glorificar o nome de Jeová, mesmo quando a situação pareça ser muito difícil. Obrigado, Clotária, pelo teu comentário. Irmã Esmeralda. Aprendemos muito com o exemplo da Angelina, né? Uma coisa que conseguimos aprender aí é que temos sempre oportunidade para defender o nome do Senhor Jeová, para dar glória e mostrar que o amamos. Não precisamos fazê-lo só na pregação. Às vezes podemos estar com os nossos amigos, com os nossos familiares, ou na escola, como as irmãs bem comentaram. Então, nós devemos defender o nome de Jeová e falar sobre ele. Também podemos fazê-lo com bondade, para não machucar os outros, nem fazer os outros sentirem-se à vontade, pouco à vontade. O amor que nós demonstramos ao falar sobre o Senhor Jeová pode incentivar outros a louvá-lo, como foi o caso da irmã Angelina. No início, como vimos na imagem, o jovem acabou por criticar e gozar do nome do Senhor Jeová. Mas o entusiasmo e a maneira bondosa como ela falou, das boas memórias que teve e que tem ao ser uma testemunha de Jeová, fez com que ele mesmo se lembrasse dos bons momentos que ele já passou quando assistia às reuniões. Então nós podemos transmitir isso também às pessoas ao falar sobre Jeová. Obrigado também, irmã Esmeralda. Irmão Eurico, Salmos número 96, versos 8, depois o parágrafo, por favor. Dê glória a Jeová, que o seu nome merece. Tragam uma dádiva e entrem nos seus pátios. Nós podemos dar glória a Jeová com as nossas coisas valiosas. O povo de Jeová sempre lhe deu honra dessa maneira. Por exemplo, os israelitas contribuíram para a construção e manutenção do templo. Alguns discípulos de Cristo contribuíram com os seus próprios bens para que Jesus e os seus apóstolos tivessem tudo aquilo de que precisavam.
E alguns cristãos do primeiro século também contribuíram para prestar ajuda humanitária aos seus irmãos e irmãs. Hoje, nós também podemos dar glória a Jeová por meio dos nossos donativos voluntários. Obrigado, irmão Rico. A pergunta número 11. Como é que os servos de Jeová, ao longo da história, têm aplicado o princípio que está no Salmos número 96, versos 8? Irmã Genésia Tanga. O princípio encontrado em Salmos 96:8, de uma forma nítida, mostra que dar glória a Jeová não é apenas algo teórico, envolve prática. E isso tem sido evidente desde os tempos antigos. Servos fiéis de Jeová demonstravam a sua devoção por meio de ofertas voluntárias. No caso dos israelitas, davam contribuições para o templo. E já os discípulos de Jesus ajudaram Jesus e os cristãos do primeiro século por prestarem assistência aos irmãos necessitados. E é lindo ver que hoje nós continuamos a seguir esse exemplo. Nós damos glória a Jeová quando nós apoiamos a obra de pregação, quando nós ajudamos os irmãos necessitados e também quando nós compartilhamos a nossa fé com outros, falando sobre as bênçãos que recebemos do Senhor Jeová. Obrigado, irmã Genésia, pelo teu comentário. Irmão Luquene Correia ainda, por favor. Este detalhe de darmos glória a Jeová de forma voluntária é muito importante porque nós compreendemos que glória a Jeová é a coisa mais importante que um ser humano pode fazer e também deve. Por isso é que nós estamos a aprender que Jeová merece essa glória, porque fomos criados para dar louvor, para dar glória a Jeová. E conforme muitas das vezes alguns irmãos dizem, mesmo que Jeová não nos desse a vida eterna, ainda assim nós iríamos dar glória a Jeová e de forma voluntária. Obrigado, irmão Luquene. Irmão Rico, por favor. Veja apenas uma experiência que mostra como os nossos donativos dão glória a Jeová. Um relatório de 2020 falou sobre os efeitos de uma seca que durou muito tempo no Zimbábue. Milhões de pessoas corriam o risco de morrer porque não tinham comida, incluindo uma irmã chamada Prisca. Apesar disso, Prisca não mudou a sua rotina. Ela continuou a pregar todas as quartas e sextas, mesmo durante a época de cultivo. Os vizinhos gozavam com ela porque, em vez de trabalhar, ela ia à pregação. Eles diziam, vais morrer da fome. Prisca tinha certeza de que Jeová ia cuidar dela. Por isso, ela respondia sempre por dizer, Jeová nunca abandonou os seus servos. Pouco tempo depois, Prisca recebeu comida e outras coisas de que precisava graças aos nossos donativos. Os vizinhos de Prisca ficaram impressionados e disseram, Deus nunca te abandonou, por isso queremos aprender mais sobre ele. 7 desses vizinhos começaram a assistir às reuniões. Obrigado, irmão Eurico. A pergunta número 12. Como é que os nossos donativos podem dar glória a Jeová? Irmã Maria Massac. O parágrafo faz o exemplo de uma seca que durou muito tempo no Zimbábue e que podia matar muita gente, incluindo a nossa irmã Prisca. Mas, apesar disso tudo, a nossa irmã não mudou a sua rotina. Ela continuou a pregar todas e sextas-feiras. Durante essa época, os vizinhos dela gozavam com ela, porque em vez dela estar a cultivar, a preparar a terra, ela ia à pregação. Mas Prisca não se deixou abalar com esses gozos dos seus vizinhos. Ela continuou a pregar. Prisca meteu bem em prática o livro de Mateus 6,33, de meter o reino de Deus em primeiro lugar e que o resto Jeová podia acrescentar. Graças a essa determinação da irmã Prisca, 7 dos seus vizinhos, que ficaram impressionados com a sua atitude, começaram a aprender sobre Jeová e assistem às reuniões. Obrigado, irmã Maria. Irmã Eliana ainda.
A olhar para a imagem relacionada com o parágrafo, em que a nossa irmã está a ser gozada pelos vizinhos, em nenhum momento podemos conciliar que a solução desta situação é fazermos donativos na caixa que encontramos no salão. Mas aqui o parágrafo está a mostrar que a maneira que nós temos de apoiar irmãos nessas situações é por colocarmos donativos, porque só depois deles receberem ajuda humanitária é que o nome de Jeová, que estava a ser zombado nesta situação, foi glorificado. Então, os nossos donativos glorificam a Jeová de maneiras que nós nem imaginamos. Muito obrigado, irmã Eliane, pelo teu comentário. Por favor, irmão Nuno, tem mais um comentário? E é interessante, ainda olhando para a própria imagem, conseguimos ver a confiança que a nossa querida irmã demonstrou. Ela poderia, se calhar, ficar triste, mas na imagem conseguimos ver o seu rosto, né, transbordando de alegria, mostrando assim que ela entendia que as pessoas não sabiam o que estavam dizendo, né? Porque Jeová realmente, no tempo certo, para aquelas pessoas que estão confiantes, acreditando que Jeová fará coisas futuras, claramente não sabiam. Então isso mostra uma lição importante para mim, que não importa obstáculo ou dificuldade, não podemos perder o foco, ou seja, não podemos perder o nosso foco de pregar as boas novas do reino. Devemos sim equilibrarmos o nosso tempo, nossas energias, mas nunca deixar de dar a glória que Jeová merece. Fazendo isso, com certeza, no futuro seremos abençoados, assim como a irmã Prisca foi abençoada pelos nossos donativos que nós também fizemos. Obrigado, irmão Nuno. O parágrafo 13, o irmão Eurico vai começar por ler os Salmos 96:9, por favor, irmão Eurico. Curvem-se diante de Jeová com vestes santas. Tremam diante dele, todos os habitantes da terra. Nós podemos dar glória a Jeová por meio da nossa conduta. Para servirem no templo de Jeová, os sacerdotes precisavam de estar limpos. Nós também precisamos de ser limpos, mas não apenas em sentido físico. Temos de ter uma conduta limpa e evitar qualquer coisa que desagrade a Jeová. Devemos fazer de tudo para nos despirmos da velha personalidade que envolve coisas impuras e erradas aos olhos de Jeová. Depois, precisamos de vestir a nova personalidade, que envolve pensar e agir de uma maneira que reflita as qualidades de Jeová. Com a ajuda de Jeová, até as pessoas mais imorais e violentas podem mudar e revestir-se da nova personalidade. Obrigado, irmão Eurico. A pergunta é a seguinte: de acordo com Salmos número 96, versos 9, como é que a nossa conduta pode dar glória a Jeová? Vamos começar por ouvir aqui Manuel. Nós também precisamos ser limpos, não apenas em sentido físico. Devemos vestir a nova personalidade. Isso envolve coisas impuras e erradas aos olhos de Jeová. Obrigado, Manuel. Obrigado. Irmã Luiana. Assim como Emmanuel disse, nós devemos revestir-nos da nova personalidade. Quando nós fazemos coisas erradas ou coisas inapropriadas como testemunha de Jeová, o nome de Jeová também fica manchado. Mas quando nós nos revestimos da nova personalidade, que é o que Jeová nos aconselha em Colossenses 3, 9 e 10, as pessoas veem-nos de uma forma diferente e assim nós podemos glorificar o nome de Jeová. Obrigado, irmã Luiana, pelo teu comentário. Irmão Massac, Hamilton, no caso. E o Salmo 96, versos 9, fala de santidade. E por sermos humanos imperfeitos, às vezes nós podemos achar que não vamos conseguir atingir. Mas é bem interessante notar, no final do parágrafo, a expressão que o escravo colocou. Com a ajuda de Jeová, até mesmo a pessoa mais imoral ou violenta pode mudar
e rever a sua nova personalidade. Então isso ajuda-nos a compreender que com esforço nós conseguimos sim dar glória a Jeová por meio da nossa conduta. Obrigado. Vamos ver aqui se entendemos uma coisa bem interessante, né? Despirmos-nos da velha personalidade envolve o quê? Despirmos da velha personalidade. Irmã Selma. Irmã Selma Manuel. Envolve fazer tudo aquilo que desagrada a Jeová ou que mancha o seu bom nome. Obrigado pelo teu comentário. Mana Luísa Neves. Envolve que fazer mudança na maneira de pensar e na maneira de fazer as coisas. Podemos fazer mesmo mudança. Obrigado, tia Luísa. Uma roupa velha, né? Suja. Nós sentimos-nos bem com ela vestida. É preciso tirar. Velha personalidade, né? Coisas impuras. Tudo o que desagrada a Jeová precisamos despir, abandonar. E vestir a nova personalidade significa o quê? O que é que está envolvido? Vestir. Irmã Maura Fernandes. Sim, vestir ou revestir-se da nova personalidade envolve pensar, agir e ter qualidades que representam o Deus que nós adoramos. Obrigado. Qual é a lição, irmãos? Qual é a lição para nós? Qual é a lição para nós aqui? O que é que Jeová está a dizer que devemos fazer? Irmã Joana Pululo. Então temos que nos esforçar para termos uma conduta que glorifica o nome de Jeová. Obrigado. Quando começamos a estudar a Bíblia e entendermos, Jeová espera que nós abandonemos práticas erradas. É o que Jeová espera. Do contrário, por nossa resistência, nossa teimosia, a nossa adoração não é válida para Jeová. Vamos ver um exemplo bem interessante aqui no parágrafo 14, por favor. Veja o que aconteceu a Jaque, um homem tão violento e perigoso que até lhe deram o nome ou alcunha, o demônio. Por causa dos crimes que ele cometeu, Jaque foi condenado à morte. Mas enquanto estava à espera de ser executado, Jaque começou a estudar a Bíblia com um irmão que visitava aquela prisão. Apesar de ter feito coisas horríveis, Jaque deixou a velha personalidade para trás e com o tempo foi batizado como testemunha de Jeová. A personalidade dele mudou tanto que no dia da sua execução, alguns guardas despediram-se dele com lágrimas nos olhos. Um sargento que trabalhava na prisão disse: antes, o Jaque era um dos piores prisioneiros daquele lugar. Agora é um dos melhores. Uma semana depois de Jaque ter sido executado, os irmãos que dirigiam uma reunião na prisão todas as semanas conheceram um prisioneiro que estava a assistir à reunião pela primeira vez. Por que ele decidiu assistir? Ele ficou impressionado com as mudanças que Jaque fez e queria saber o que tinha de fazer para adorar a Jeová. Claramente, a nossa conduta pode dar glória ao nosso Pai Celestial. Obrigado, irmão César. Fizeste essa leitura com muito sentimento. Obrigado mesmo. Veja a pergunta. O que é que aprendeu com a história de Jaque? Irmã Tirza. O exemplo de Jaque foi muito interessante porque ajudou-me a pensar em alguns pontos.
O primeiro foi que Jeová não nos isenta das consequências dos nossos atos. E o outro ponto foi que Jaque, mesmo sabendo que lhe faltava pouco tempo, ele continuou a fazer o que Jeová queria até o último dia da sua vida. Isso foi um incentivo para mim, por quê? Porque hoje nós também vivemos nos últimos dias. Jaque podia muito bem pensar, olha, eu só tenho mais alguns dias de vida, então eu vou ficar relaxado porque eu já fiz muita coisa. Mas ele não pensou desse jeito. Ele pensou no melhor modo de dar glória a Jeová. Tanto que até os guardas que o tratavam como um prisioneiro perigoso passaram a gostar dele, e até mesmo uma outra pessoa passou a se tornar uma testemunha de Jeová por causa do seu exemplo. Hoje em dia, nós também podemos deixar o nosso exemplo para outras pessoas. Mesmo que nós tivemos um passado muito sombrio, ou muitas coisas que nós já fizemos de errado no passado, nós ainda podemos corrigi-las, assim como Jaque fez. Obrigado, irmã. Obrigado mesmo pelo teu comentário, irmã. Tirza, pelo seu bom comentário, né? Há um recurso visual que ajuda-nos a entender a história de Jaque. Os irmãos vão colocar na tela e nós podemos comentar, tirando lições desse recurso. Irmã Maria Quixito. Vemos aí no recurso que infelizmente o dia da execução de Jaque chegou, infelizmente. Mas vemos como os presos tão pesarosos por isso, porque eles presenciaram como a Bíblia transforma a vida das pessoas. Jaque, que numa outra hora era considerado como um demônio, hoje era uma pessoa mansa. E eles praticamente que choram com Jaque, pois se desse para voltar, e de certeza que se eles pudessem apelar para que Jaque não fosse executado, fariam, mas infelizmente a sentença estava feita. Mas o bom nome de Jeová, o testemunho de Jaque, como a Bíblia transforma a vida das pessoas, ficou para os prisioneiros e para esses senhores que aí trabalham. Obrigado, irmã Maria. Como Jeová vai glorificar o seu nome em breve? Vamos obter a resposta a essa pergunta. Irmão César, vai ler os Salmos número 96, versos 10 a 13, e depois o parágrafo, por favor. Declarem entre as nações, Jeová tornou-se rei. A terra está firmemente estabelecida, não pode ser abalada. Ele julgará os povos com justiça. Alegrem-se os céus, alegre-se a terra. Troveje o mar e tudo o que nele existe. Alegrem-se os campos e tudo o que neles há. Ao mesmo tempo, gritem de alegria todas as árvores da floresta, perante Jeová, pois ele vem para julgar a terra. Ele julgará a terra habitada com justiça e os povos com a sua fidelidade. Os últimos versículos do Salmos 96 descrevem Jeová como juiz e rei justo. Como é que Jeová vai glorificar o seu nome? Por fazer justiça. Muito em breve, Jeová vai destruir Babilônia a Grande, porque ela tem manchado o seu nome. Quando isso acontecer, algumas pessoas talvez decidam juntar-se a nós para adorar a Jeová. Por fim, no Armagedon, Jeová vai destruir todo o sistema de Satanás. Jeová vai eliminar todos os que se opõem a ele e que mancham a reputação dele. Por outro lado, Jeová vai salvar todos os que o amam, que lhes obedecem e que lhe querem adorar. Depois do reinado de 1000 anos de Cristo e depois do teste final, o nome de Jeová já terá sido completamente santificado. Quando isto acontecer, a terra há de encher-se do conhecimento da glória de Jeová, assim como as águas cobrem o mar. Obrigado, irmão Eurico. A pergunta é: como é que Jeová vai santificar completamente o seu nome em breve? Vamos começar por ouvir o Vinícius. Por muito em breve, destruir a Babilônia Grande, que tem manchado o seu nome. Obrigado, Vinícius, pela tua generosidade. Por favor, irmã Mirene Sakala.
E depois da destruição de Babilônia Grande, é possível que muitas pessoas juntem-se a nós. E aí depois vai acontecer o Armagedon, onde Jeová vai eliminar todo o sistema de Satanás e aquele que o rejeitam, mas protegerá os que o amam e obedecem. Após isso terá também o reinado de 1000 anos de Jesus, onde Jeová mostrará o seu governo justo e dará uma oportunidade para quem ainda não o conhece. Ao final desse reinado, o nome de Jeová será santificado e a terra se encherá do conhecimento da sua glória. Obrigado pelo teu comentário também. Estamos ansiosos para ver esse momento. Por favor, irmão César. Consegue imaginar como vai ser viver no mundo onde todas as pessoas vão dar a Jeová a glória que o seu nome merece? Vai ser incrível. Mas até esse dia chegar, podemos dar o nosso melhor para dar glória a Jeová sempre que surgir uma oportunidade. Para nos ajudar a ter isto bem em mente, o corpo governante escolheu o Salmos 96:8 como texto do ano para 2025. Deem a Jeová a glória que o seu nome merece. Irmão Rico, você deu glória a Jeová pela tua boa leitura. Obrigado. Parágrafo 16. O que é que cada um de nós deve estar determinado a fazer? Por favor, minha irmã. Irmã Paula. Irmã Paula, sim. A dar a Jeová, né, a glória que o seu nome merece, até esse dia chegar será incrível. Por esse motivo é que o corpo governante escolheu esse texto, de Salmo 98:8 para 2025. Verdade. Obrigado, irmã Paula, pelo teu bom comentário. Irmã Maria ainda. No meu caso, eu estou determinada a continuar a bendizer o nome de Jeová e estar limpa em sentido, não só em sentido físico, mas em sentido moral, tratar bem as pessoas e continuar sempre confiante de que Jeová em breve vai trazer o reino de Deus. Muito obrigado. Obrigado mesmo. Obrigado, irmãos. Foi bom poder ouvir os vossos bons comentários. Mas ainda tem 3 perguntas que merecem resposta, onde a primeira é: o que é que significa dar glória a Jeová? Por favor. Lembra-nos só o nome? Sulamita. Sulamita. Dar glória a Jeová significa ter um estilo de vida que envolve louvor, obediência, serviço e reconhecimento da soberania de Jeová. Ou seja, é uma expressão de profundo amor e respeito por Jeová, refletida em palavras, ações e até mesmo em pensamentos. Obrigado, Sulamita. Excelente comentário. O que é que nos motiva a dar glória a Jeová? Irmã Rufina? Sim, nós aprendemos aqui 3 motivos que nos motivam assim a darmos glória a Jeová. Primeiro, porque temos profundo respeito por Ele, pelo facto de Jeová ser todo-poderoso e ter criado tudo na terra e seu poder ser limitado. E depois, nós também damos glória a Jeová porque temos profundo amor por Ele ou amamos muito. Jeová tem empatia, Ele sente a nossa dor e isso nos motiva também a amar a Jeová. E também nós damos glória a Jeová porque queremos que os outros conheçam. Muito obrigado. Obrigado, irmã Rufina. Com o comentário da irmã Rufina, terminamos a nossa consideração do Estúdio A Sentinela para esta manhã de sábado. E queremos agradecer a todos que puderam estar presentes aqui no Salão do Reino para glorificarmos a Jeová. Agora quero convidá-los, por favor, a se levantarem novamente para cantarmos. E desta vez vamos cantar o cântico 159. Vou viver para te louvar. Cântico número 159. Depois do cântico, o nosso querido irmão Pulolo vai fechar a nossa reunião com oração. Cântico 159.